Em nosso estudo de hoje, a lição 59 do livro Opinião Espírita e tem por título No Silêncio da Prece. Em ti, no silêncio da prece mental, sem que tenhas necessidade de ver ou perceber em sentido direto, o coração bate sem cessar na cadência admirável da vida. Movimenta-se o sangue por 1000 canalículos diversos, intestinos trabalham independentes de tua vontade sustentando-te a nutrição, pulmões arfam revolvendo o ar que te envolve, impulsos nervosos eletrizam-te a imensa população celular do cérebro e miríades de unidades de vida microscópica palpitantes na concha da boca. Em torno de ti, no silêncio da prece, os átomos se agitam em vórtices intermináveis na estrutura material da roupa que te veste e nos sapatos que te calça. A eletricidade vibra esfuziante por quilômetros e quilômetros de fios, transformando-se não longe de ti em força, luz e calor. Milhares de criaturas humanas no perímetro de algumas léguas em derredor falam, cantam e choram sem que ouças. Outros milhões de vozes em dezenas de idiomas nas ondas hertzianas entrecruzam-se à tua volta sem que as registres. Raios sem contas chovem sobre ti sem que lhes assinales a presença. Inúmeros fenômenos meteorológicos se sucedem em toda parte sem que consigas relacioná-los. O planeta faz giros velozes, carregando-te em paz e segurança sem que tomes qualquer conhecimento disso. Igualmente, no silêncio da prece, acionas vasto mecanismo de auxílio e socorro na atmosfera que te rodeia, comparável ao imenso laboratório invisível. O teu influxo emocional dirige-se além dos teus sentidos para onde te sintonizes através de insondáveis elementos dinâmicos. Não descreias da oração por não lhe marcares fisicamente os resultados imediatos. O firmamento não é impassível porque te pareça mudo. No silêncio de tua prece mental pode expressar até mesmo com mais veemência do que num discurso de 1000 palavras o hino vibrante do amor puro, a ecoar pelo infinito, assimilando no âmago do ser a divina luz que te sublimará todos os anseios e esperanças na renovação do destino. Que texto lindo, texto muito provavelmente escrito por André Luiz, porque esse livro aqui ele tem mensagens intercaladas de André Luiz e de Emmanuel, e ele vem primeiro discorrer sobre um monte de coisa que está acontecendo, tanto dentro do nosso corpo como fora do nosso corpo, sem que a gente esteja percebendo, para no final fazer uma comparação com a prece e nos chamar para que a gente não desanime, para que a gente não fique preocupado quando por algum motivo a gente achar que a nossa prece não está sendo ouvida imediatamente, porque todos nós somos imediatistas. A gente pede e quer logo que Deus atenda, ou os espíritos nos atendam, e a gente fica às vezes numa ansiedade muito grande, achando ou que a gente não é merecedor do pedido que a gente fez, ou que por algum motivo a gente não foi atendido ou não foi ouvido. Aí entra até a falta de fé. Mas a verdade é que, em primeiro lugar, a gente vai entender como é que funciona o pensamento para poder entender a prece. Todas as vezes que eu vou me comunicar com alguém que esteja na posição hoje de desencarnado espírito, eu me comunico através do pensamento. Então, eu pensei em alguém que já desencarnou, que é meu amigo. Pensei nele, se eu tiver, depois de pensar, agir como se eu estivesse conversando com ele, a conversa está indo até ele e a gente pode estar até recebendo algumas respostas também, sem a gente perceber de maneira muito sutil. Isso acontece na transmissão do pensamento e não é só entre desencarnados não, tá? Porque a gente, embora esteja aqui no corpo físico, a gente não está encarcerado nele como um animal numa jaula, como diz lá no Livro dos Espíritos, não. A gente tem momentos de emancipação e tem momentos que quem tem um pouquinho mais de sensibilidade vai perceber quando alguém está pensando em você. Aí acontece aquelas coisas, né? A pessoa telefona para você, eu estava pensando em você agora. Você recebeu, captou o pensamento dela. E o que isso tem a ver com a prece? Quando eu vou fazer prece, quem é contatado logo de imediato é aquele que a gente chama de anjo da guarda, ou chame do que quiser, porque tem algumas culturas que falam do Pai, que é Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, o Filho, que é Jesus, que é o governador do planeta, e o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É justamente esse anjo da guarda, ou algumas vezes também algum espírito familiar nosso também que se interessa muito por nós e que nos protege também, porque nós temos o anjo da guarda, que é aquele espírito que é necessariamente superior a gente, necessariamente já venceu a prova que a gente está vivendo aqui na Terra, e por isso ele aceitou de bom agrado que ser
o nosso anjo da guarda ser aquele que vai atender a gente nos chamados quando a gente entrar em contato através da oração. Ele tem a permissão de Deus para isso, ele tem a permissão do próprio Cristo também para isso. Ele acaba sendo uma espécie de monitor do Cristo. Então, cada um aqui na Terra tem um. E por isso que as pessoas às vezes falam, os três são um só, a Trindade. Claro, são jogos de palavra que na verdade tem tudo. Quem quiser falar que os três são um só, claro que é, tranquilo. Porque o Cristo está com o Pai, em sintonia com o Pai o tempo todo. Ele é o governador do planeta. São três individualidades. Mas no final das contas, esse jogo de palavra, pode dizer que os três estão em um, ou quiser dizer que os três são independentes, não vai fazer a menor diferença, mas a menor diferença mesmo. Às vezes a gente perde o tempo aí numa discussão dogmática e acaba, o problema é quando acaba nessa discussão ainda entrando em conflitos que vão contrariar justamente o aprendizado maior, que é amar o próximo a si mesmo. Mas enfim, o que o Emmanuel está dizendo, o André Luiz está falando para a gente nessa lição de hoje? Quando a gente faz a prece, a gente está movimentando um monte de coisa aqui, ó. Ele falou do nosso corpo, né, que o sistema nervoso está funcionando, que o sistema digestivo, que o intestino, sem você falar nada, está funcionando aqui o tempo todo. Quando a gente começa a fazer a prece, a gente não está percebendo, mas estabeleceu-se a ligação de maneira muito sutil, está vindo orientações, vindo comunicações, mensagens desse que é o nosso anjo da guarda aqui para a gente, e a gente vai recebendo e a gente fica assim, será que eu captei, será que eu entendi direito? Ou tem uma música aí do que o Raul Seixas cantava, que ele falava, as mensagens que nos chegam sem parar, ninguém pode notar, porque estão muito ocupados para pensar. Isso acontece muito. Mas quando a gente começa a desenvolver aquele, eu quero ter olhos de ouvir, de ver e ouvidos de ouvir. Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Eu começo a perceber algumas coisas e não deixar passar assim tão despercebido. E os Espíritos não cansam de falar para a gente, vamos exercitar a prece sim, porque a prece vai estreitar esse laço com o nosso anjo da guarda, e quanto mais a gente fizer, igual a gente faz exercício físico mesmo, quanto mais você vai fazendo, mais você vai desenvolvendo condicionamento, né? Quanto mais eu fizer a repetição da prece, mais eu vou tendo essa facilidade de estar fazendo contato com ele, e ele fazendo contato comigo também, se fazendo presente nas horas que a gente estiver precisando também, porque vai ter alguns momentos que ele está percebendo coisas que a gente não está percebendo, ele vem para o nosso lado e procura dar ali o seu aviso, e cabe a nós, a gente está com a mente aberta para estar recebendo ou não. Mas a coisa que a gente vai perceber é o seguinte, a parte final do texto, então, quando vem falar da prece, ele vem falar para a gente, igualmente no silêncio da prece, acionas vasto mecanismo de auxílio e socorro na atmosfera que te rodeia, comparável ao imenso laboratório invisível. Quem está falando isso, vamos botar aqui o André Luiz, no livro dele. Vamos pegar o livro Missionário da Luz, os livros da sequência dele. Pode pegar o nosso lá, os Mensageiros, Missionário da Luz, Obreiro da Vida Eterna, Libertação, No Mundo Maior. Pode pegar esses livros todinho aí. Vocês vão ver o seguinte, alguém faz uma oração, essa oração chega para um determinado espírito. Esse espírito, ele faz sindicância, isso mesmo. Está lá no livro Missionário da Luz, principalmente. Vamos lá buscar aqui saber, né? Olha, ele está pedindo para ajudar fulano. Quem é fulano? Vocês conhecem alguém? Você conhece ele? Como é que é? Como é que é a história dele? Eu vou procurar saber. Então vamos tentar ajudar nisso e nisso. A gente está mexendo com tanta coisa que a gente nem desconfia. Um simples pedido nosso, às vezes vai sensibilizar corações que querem trabalhar também, que também se importam com o ser humano, igual alguém se importa com a gente também, e vão começar a mover todo um mecanismo que ele fala aqui, é comparável ao imenso laboratório invisível, tem influxo emocional, dirige-se além dos teus sentidos, para onde te sintonizes, através de insondáveis elementos dinâmicos. Então, para terminar, ele vem falar, não descreias da oração, só por não lhe marcares fisicamente os resultados imediatos. O firmamento não é impassível porque te parece mudo. Porque o firmamento a gente olha, parece que está mudo, né? Mas tem um monte de coisa trabalhando por essa harmonia, tem um monte de coisa acontecendo, tem miríades de espíritos, como dizem no Livro dos Espíritos, trabalhando os fenômenos da natureza e trabalhando esse firmamento maravilhoso quando a gente tem a oportunidade de estar num local alto, então um morro, né? E observar o que está acontecendo. Então a gente percebe o seguinte, no silêncio da tua prece mental, você pode expressar até mesmo com mais veemência do que num discurso de 1000 palavras. O hino vibrante do amor puro, o ecoar do infinito, assimilando no âmago a divina luz. Cabe a cada um de nós agora a gente conseguir fazer esse exercício.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.